Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre fisiologia de sementes. O objetivo dessa aula é começar a apresentar para vocês um tema que é controverso, porque divide pessoal da fisiologia e pessoal da fitotecnia, em que as interpretações são diferentes e o entendimento dos temas são diferentes. Eu vou comentar durante a aula mais sobre isso, né? Vou apresentar isso aí. E claro, dentro dessa aula de hoje, a gente vai falar e vai focar na forma da fisiologia vegetal. Pessoal dos cursos aí ligados na área vegetal tem disciplinas de sementes, né, onde vão tratar isso pela ótica da fitotecnia. Então vão ter oportunidade de discutir isso bastante pela ótica da fitotecnia. E eu vou apresentar isso agora pela ótica da fisiologia vegetal. E para isso a gente tem que discutir alguns conceitos básicos e falar sobre germinação, né? Quando a gente fala de fisiologia de sementes, pode ter vários aspectos envolvidos, desde o processo de embriogênese, ou seja, de formação do embrião, a acumulação das reservas, a utilização das reservas, germinação e depois o crescimento inicial da planta, que é uma condição muito específica de crescimento que ocorre logo depois da germinação, quando a planta ainda é dependente das reservas, e cresce uma fase, inclusive, dentro do solo, né, antes de começar a ser capaz de fazer fotossíntese. Na fisiologia, a gente considera esses eventos de crescimento da planta como eventos pós-germinativos. Então, a gente não vai focar eles muito por aqui, nesse momento. O que a gente vai discutir são uma série de condições e sua relação com o processo de germinação. Ah, mas o que é germinação? Aí a gente precisa discutir isso aí também. Ah, e quando a gente fala, né, tipo assim, o ambiente afeta, ou seja, para uma semente poder germinar depende das condições ambientais, mas esse processo é controlado dentro da semente. Então, há uma série de mecanismos, de sistemas de controle que agem dentro da semente para controlar a germinação. E a gente vai falar deles também, né? Alguns estão citados aí. É, germinação de sementes. No conceito fisiológico, a germinação é um processo que começa com a imbibição da semente. Pensem na semente como no final do processo da embriogênese, ocorreu a desidratação. Essa semente tem um nível normalmente baixo de umidade, aí ela é dispersa, tá? E está com um nível muito baixo de umidade. Esse nível de umidade pode atingir 10%, então ela está num estado quiescente. Bom, e a germinação começa com a absorção de água. Essa semente vai absorver a água, com isso vai reativar o seu metabolismo, e depois de algum tempo, aquele embrião que se desenvolveu lá dentro da semente, né, durante o processo de embriogênese, vai retomar o seu crescimento, né? Então, a germinação começa com esse início da absorção de água e termina com a retomada do crescimento. A gente considera que qualquer fenômeno depois disso é evento pós-germinativo. Esse é o conceito fisiológico. Aí, dentro desse conceito, quando a gente coloca uma semente para germinar, no instante que eu vejo que está acontecendo alguma coisa, ou seja, tem um pedacinho da planta que está aparecendo da semente, né, um pedacinho da raiz, a germinação já acabou. Esse é o conceito fisiológico.
Isso aqui é uma plantinha de trigo. Lembra que a germinação já acabou. Isso aqui é uma plantinha crescendo, tá? Dentro do conceito fisiológico. Por que que eu sei isso? A raiz já está se desenvolvendo, então já retomou o crescimento do embrião. É, não posso mais chamar isso aqui de semente. Alguns chamam isso de semente germinada, mas é uma plantinha em crescimento. É claro que nessa fase do crescimento, o crescimento dela é dependente das reservas. Tá? Ela vai crescer consumindo essas reservas, ainda não passa para pacientes e tal. Mas já é uma plantinha crescendo. Já o fitotecnista, ou seja, o agrônomo, o produtor rural mesmo, ele não está preocupado com esse conceito fisiológico. Não é isso que importa para ele. O que importa para ele é se a semente é boa e se ela vai ser capaz de produzir plantas eh, produtivas, plantas capazes de produzir adultos saudáveis que vão dar um bom retorno na produção. É o objetivo da produção agrícola. É, e para isso ele leva essas sementes para um laboratório de análise de sementes, né, para analisar e ver se essas sementes são boas. Então, nesses laboratórios de análise de semente, o que é feito é que a germinação é acompanhada durante algum tempo para verificar a qualidade das plantas formadas. Ou seja, vai além da germinação e acompanha durante algum tempo, normalmente até sair o primeiro par de folhas definitivas. Isso vai até cerca de uns 15 dias depois daquele aparecimento da raiz. Aqui vocês estão vendo ao lado plantas eh, plantas de arroz, não, plantas de milho, quer dizer, desculpe. Plantas de milho em cima de um papel de germinação, mostrando ali, né, plantas germinadas. E a partir daí, o analista de sementes vai dar uma nota para a qualidade dessas plantas. Então, ele vai dizer, por exemplo, que de 100 sementes teve, sei lá, 80, 90 que germinaram, ou seja, 80, 90 que produziram plantas adequadas. Tá? É, seria o equivalente a dizer assim, que se uma planta nasceu defeituosa, que ela não nasceu. Se a gente comparar isso aí com o processo de gestação, né, é a mesma coisa. Nasceu deficiente físico. Então não nasceu. Né? E conceitualmente isso é um pouquinho problemático.